Fala pessoal, esse aqui vai ser um giro de notícias diferente, né? Sem colocar a vinheta aqui no começo, ao contrário do que eu faço. Então, só aqui 3 de outubro de 2023, Botafogo 1, Goiás 1. Não teremos análise da coletiva, recomendo que vocês vejam lá na Botafogo TV, porque eu não vou colocar aqui as falas do técnico Bruno Lage, porque ele teve mais sóbrio ontem, não bateu na mesa, não pediu vamos juntos, nós contra eles, teve nada disso. Ontem foi uma coletiva onde ele justificou, né, a situação do Diego Costa ser titular pelas questões físicas do Tiquinho ainda, que não estava 100%. Falou muitas coisas. E o grande ponto é que o título hoje do Botafogo está perigando. Não pelos adversários. Eu não tenho receio do Bragantino, não tenho receio do Palmeiras, não tenho receio do Flamengo, não tenho receio do Fluminense, não tenho receio do Atlético, não tenho receio do Grêmio, não tenho receio do próprio Botafogo. O Botafogo que me preocupa. O Bruno Lage que me preocupa. Não o Botafogo, mas no caso seria o Bruno Lage. O que ele fez ontem, barrando o Tiquinho Soares, foi uma das maiores loucuras que eu já vi de um técnico no Botafogo. Talvez a maior loucura de um técnico no Botafogo. Seria algo comparado a se em 95, né? Ontem um web espectador falou isso na live, mandou isso através do Superchat. É verdade. Seria algo semelhante se o Paulo Autuori resolvesse barrar o Túlio Maravilha no jogo 95 para colocar o Narcísio. Seria mais ou menos isso. Ou tirar o Gotardo e o Gonçalves e colocar o Groto para jogar uma partida decisiva. Ontem era uma partida decisiva. Era o jogo que o Botafogo poderia mostrar pro Brasil todo. Aqui, ó. Ninguém vai chegar, não. Vocês tropeçaram essa rodada? Já perdido 3. Ganhei em casa. Voltei a abrir pra caramba pra todo mundo. Fiquem nos lugarzinhos de vocês. E quem vai ser campeão sou eu. Mas não. Bruno Lage mostrou pra todos que ele é fraco como técnico. Talvez aqui no Botafogo. De repente vai pra outro clube. O clube faz um grande trabalho. Mas aqui no Botafogo não tá dando certo. O aproveitamento dele é pífio. É pífio. O Botafogo, a gente fala isso desde lá de trás, só não podia ter uma campanha horrenda no retorno do Campeonato Brasileiro. 2 empates, 1 vitória e 3 derrotas. Essa é a campanha do Bruno Lage no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E ontem ele conseguiu barrar o Tiquinho Soares. Isso é inadmissível. Ele perdeu 45 minutos. Ele fez com que o Botafogo perdesse 45 minutos. Ele fez com que o ânimo da torcida no estádio Newton Santos fosse por água abaixo. Ele foi o culpado pelo empate. Ele é o responsável pelo empate. E a pergunta que não quer calar, que tá até aqui no nosso título: ele será demitido, TF? Depende de como o John Textor vai acordar hoje. De como o empresário norte-americano vai reagir. De como o John Textor vai respirar e entender se o Bruno Lage será o comandante para o título brasileiro ou não. Se o melhor é uma troca ou uma continuidade. Mas são alguns fatores que são importantíssimos. Nesse ano, nós tivemos uma quase demissão do Luiz Castro ali na época do Campeonato Carioca. E houve algo muito importante que talvez tenha que acontecer caso o Bruno Lage continue. São jogadores, digamos, que falarem aqui: professor, mister, muda essa maneira de jogo, vamos jogar na nossa. São linhas baixas, transição, time rápido, um volume que vai funcionar. O Lage falar que os adversários agora estão com a bola, então fica difícil, nos dão a bola, perdão, eles são com as linhas mais baixas e agora a gente tem que descobrir soluções. Com essa maneira, ele tá falando, alguns jogadores caíram em produção. É o Cuesta. Ontem um lance simbólico aconteceu quase no final do jogo, quase que a gente toma o gol do Matheus Babi, não é o Adrielson salvando. O Cuesta não tem velocidade. O Cuesta é um baita zagueiro posicionado. Tem um baita de um toque, uma boa impulsão. Zagueiro com uma colocação impressionante. Mas não é rápido. É lento. E você acaba expondo um jogador como o Cuesta quando você tem as suas linhas altas. Outro jogador que caiu muito é o Júnior Santos. Tecnicamente nunca foi lá essas coisas, mas é um jogador que sempre teve a sua velocidade como a sua principal característica. Colocava na frente um touro, porque tinha espaço. O time do Botafogo é um time moldado para transição. Os melhores momentos do Botafogo, principalmente fora de casa, aconteceram quando o time teve a transição. E você tá tirando as características. É um time que não tem característica de domínio, de controle de jogo. Pode até ser que em alguns momentos consiga fazer isso, mas não é a principal característica. Você tira, talvez, alguns pontos positivos, como o do Eduardo, um jogador de circulação, você deixa ele fixo. Sem circulação, você perde o Eduardo. Então, ele mudou a estrutura. E ontem o Gilmar Machado, meu amigo Gilmar Machado, da Opinião Play, fez uma pergunta precisa.
pro Bruno Lage. Na coletiva você falou, Bruno Lage, aspas do Gilmarzão, e você não iria mudar a estrutura do time, e você mudou a estrutura do time. Você mudou a estrutura. E aí? Por que você mudou a estrutura? Ele mudou a estrutura. Ele mudou. Sobre ele sair ou não. Eu falei ontem na live pós-jogo, não mudo minha opinião, tem que sair. Eu demitiria o Bruno Lage. Acho que não tem mais clima pra ele. Não tem. Ele tem uma ruptura com o torcedor botafoguense, uma quebra de, digamos que, confiança após a derrota para o Flamengo. Quando perde para o Flamengo, o torcedor aplaude, o torcedor incentiva, sai chateado, mas incentiva. Bruno Lage vai para a coletiva e entrega o cargo. Antes de uma data FIFA, o botafoguense fica assustado naquele período, porque o comandante arregou. O comandante tem uma atitude intempestiva. Isso não é o comandante. Ali houve já uma ruptura, né, de confiança. Tudo vai e abraça ele novamente. É uma partida grotesca contra o Atlético Mineiro. O Botafogo é prejudicado. Ele vai pra coletiva. Fala bem ali, né, sobre os erros de arbitragem. E tem o jogo contra o Atlético Mineiro. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, tem o jogo contra o Corinthians. Ele vai pra coletiva, bate na mesa, xinga, fala um monte de coisa, tenta falar na fibra. E no jogo consecutivo que ele faz, barra o melhor jogador do campeonato. Barra o seu principal jogador. É a mesma coisa se na Copa do Mundo o Tite fosse e tirasse o Neymar no jogo decisivo. Deixa o Neymar no banco. Neymar bota Brasil e Croácia. Neymar se matou pra jogar contra a Coreia do Sul. Aí joga contra a Coreia do Sul. Aí contra a Croácia o Tite vai e fala, deixa o Neymar no banco. Ou o técnico da Argentina coloca o Messi no banco. Deixa o Messi no banco. Neymar, o Tiquinho é o nosso Neymar, é o nosso Messi. O Tiquinho é o nosso craque, é o jogador que faz a diferença. Ele barrou o Tiquinho. Ele vai sair ou não? Tá nas mãos do John Textor. Tá nas mãos do empresário norte-americano. Isso tem que ser decidido hoje, ou no máximo amanhã. Para quê? Ter uma definição. Vai fazer o quê? Vai meter um F pontinho e colocar o Lúcio Flávio de interino até o final do Brasileiro? Habilidade. Vai atrás de um outro técnico para ser o comandante? Arriscar um técnico brasileiro para pegar essas últimas 13 rodadas do Campeonato Brasileiro e tentar levar o Botafogo ao título? É outra possibilidade. Ou vai manter o Bruno Lage? Mas manter o Bruno Lage da maneira que está, eu sou totalmente contrário. A favor da demissão. Para manter o Bruno Lage, tem que acontecer uma conversa olho no olho entre ele, jogadores, André Mazuco. Esse tem que aparecer nesse momento. O diretor de futebol precisa aparecer nesse momento para conversar com o técnico, mostrar os erros, conversar com os jogadores, ter uma reunião séria, olho no olho. E o título hoje está ameaçado, não por culpa dos adversários. Os adversários estão dando pra gente o título assim, vai lá, Botafogo, seja campeão. E o Botafogo tá falando assim, não Botafogo, né, Bruno Lage? Eu vou deixar esse título ficar mais complicado, né? Vamos equilibrar o campeonato, vamos dar emoção até o fim. É assim que eu tô vendo. Então vamos esperar o dia de hoje, vamos entender o que vai acontecer amanhã. Vamos esperar o John Textor acordar para ver o que estará na cabeça do empresário norte-americano. Tudo pode acontecer. Textor pode acordar e falar, vamos emitir o Lage, vamos continuar com o Lage, não vamos fazer nada, vamos esperar o jogo contra o Fluminense. Tudo pode acontecer. Mas é preocupante o que está acontecendo. Muito preocupante. É preocupante e por culpa do técnico, Bruno Lage. O que ele fez ontem não tem como você remediar. Não tem como você aceitar e falar que tá legal. Eu repito o que eu falei ontem no início da live. O torcedor botafoguense que ontem falou assim, o Lage fez certo. Não é botafoguense. Nem os rivais concordaram com isso. Ninguém aceitou o que ele fez. Todo mundo viu que a cagada foi do Bruno Lage. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Temos almoço, noite alvinegra, temos vários conteúdos aqui no nosso canal. Bandeira de fogão, sempre fogão. Te amo, Fogô, te amo, Fogô. Valeu e fui. Tamo juntos.